Olá pessoal, chegando aqui para mais um vídeo. Dani tá vindo ali também. Meu nome é Laniele, esse aqui é o Daniel. Nós somos o canal Família e Viagens e Memórias. O Adriel também já tá lá na frente com o vovô e a vovó. E hoje, num local bem especial, queremos mostrar para vocês um parque aqui então, que é o Templo Budista que tem aqui em Foz do Iguaçu. Então, pessoal, quando se fala de budismo, geralmente se fala do Buda Shakyamuni, o Shakyamuni Buda, né, o Siddhartha Gautama, que seria o homem que se iluminou, e aí depois, mais tarde, então vai ser chamado de Buda Shakyamuni, o Buda do clã, ou seja, da família Shakyamuni. E o budismo vem dessa raiz, né? Buda, que quer dizer iluminação. Então, estado búdico, estado de Buda, quer dizer se iluminar, que é a questão do Nirvana. E o Nirvana estaria neste espaço, momento que vivemos, e que a gente pode atingir esse Nirvana, esse estado búdico, a partir de meditação. E aí cada escola budista vai utilizar algum método de meditação para chegar a esse estado. Mas o budismo em si, ele, ao buscar pela meditação esse estado de nirvana, esse estado búdico, o budismo em si, ele vai ter alguns ensinamentos que são básicos, que vêm da experiência de Buda mesmo, né? Então, assim, quando o Buda se iluminou, e ele vai dar os primeiros ensinamentos dele, ele vai dizer que tudo é impermanência, né? Então, está pautado nessa questão de entender que tudo é impermanência. Se é tudo impermanência, então como que a gente vai se livrar do sofrimento? Porque o sofrimento está muito ligado ao apego, muito ligado pro budismo, né? Muito ligado a essa ideia desse apego que nós temos às coisas e não sabermos lidar bem com as mudanças e com a inconsistência que é o natural do universo, né? Então, a primeira coisa que tem que saber é que a vida é dukkha, ou seja, a vida é impermanência. Se a vida é impermanência, a gente já sabe a causa do sofrimento. Sabendo a causa do sofrimento, então, é que a gente busca por métodos meditativos, cada escola budista vai ter a sua, né, específica, para poder se livrar desse apego, né, e a partir disso se livrar dessa ideia de sofrimento. Então seria uma questão que permeia praticamente todas as escolas búdicas, porque vem de uma doutrina, de um ensinamento, né, que vem lá de Buda, o Buda histórica, o Buda Shakyamuni. Porém, aqui a gente está num templo, como eu falei antes, terra pura. E tem um outro Buda, porque existiram vários Budas, na verdade. A gente fala do Buda Shakyamuni, que é o Buda histórico, que é o que dá origem ao que é o budismo hoje. Mas existem outros Budas, outros seres humanos que se iluminaram, homens e mulheres que se iluminaram. E um desses Budas é o Buda Amitabha, que é um Buda que tem a homenagem aqui feita pelo Terra Pura, que é um Buda que o Terra Pura, como eu vou dizer, eles utilizam bastante também coisas relacionadas a esse Buda para poder usar nos seus ensinamentos. E quando eu falo dessa questão de superar o sofrimento a partir de entender que tudo é inconstância, tudo é impermanência, ou tudo é dukkha, né? Tem também a questão do ego, porque faz parte desse sofrimento esse apego não só às coisas, entendendo como elas fossem imutáveis, que elas não são imutáveis, mas também a questão do ego. Então, uma das questões que o budismo, ao tentar superar o sofrimento e atingir a iluminação, o estado búdico de nirvana, busca,
é a partir desse entendimento de que o ego, a identidade, o eu é uma construção, e essa construção é ilusória. Se essa construção então é ilusória, nós temos que nos desapegar dessa construção, dessa identidade, desse eu, e a partir disso a gente consegue, e só faz isso entendendo essa questão de dukkha, que o universo é impermanência, né, é constante mudança, e é uma das formas da gente romper, então, essa questão do sofrimento e superar essa questão do sofrimento. Quando eu falo de Buda Shakyamuni, que é o Buda histórico, que é o Siddhartha Gautama, geralmente ou você encontra ele nas estátuas, nas representações do budismo, ele sentado na posição de meditação, flor de lótus, né, as pernas na posição de flor de lótus, com uma mão na terra, que é para dizer, depois da iluminação dele, ele é tentado, né, dizer, você conseguiu, você se iluminou, tal, e ele não. Eu tenho firmeza da realidade, né? Então essa mão na terra para mostrar que realmente ele estava iluminado, é um sinal de que realmente ele estava iluminado e que ele não cai nessa ilusão de que, estou iluminado. Que a partir do momento que você fala, legal, atingi a iluminação, você você perde esse estado búdico, né? E outra representação muito comum de se encontrar do Buda Shakyamuni, o Siddhartha Gautama, esse homem, né, real que se tornou o centro do budismo e que se distribuiu depois em várias vertentes, é essa representação dele deitado nessa posição, que é a posição na qual diz o budismo que ele faleceu. Como o budismo ele prega muito essa questão do desapego, uma vida mais simples, quando o Siddhartha Gautama então era vivo, ele aconselhava os seus seguidores a viver, por exemplo, de doações das pessoas, né, da comunidade. E não se recusa doações. E, inclusive, teve alimentos que não fizeram muito bem ao Shakyamuni Buda, e que ele, ingerindo desses alimentos, né, ele acabou passando mal, assim, com diarreia mesmo, e ele morreu como consequência da desidratação, enfim, dessa diarreia, né. E quando ele está para morrer, e o budismo não diz que um Buda morre, ele entra no estado de parinirvana, o Buda se colocou nessa posição. Tanto que na escola, que não é essa aqui, que é a Terra Pura, que é a escola do budismo Zen, escola Sotoshu lá do Japão, eles aconselham que a meditação seja feita sentado, flor de lótus, ou meia lótus, ou birmanês, né? De frente para uma parede branca, enfim. Mas se as pessoas têm algum problema que impeçam delas ficarem meditando sentadas, pode meditar deitado, não é o recomendável, mas para quem tem algum problema de coluna ou coisa assim que está acamado, e aí se recomenda essa posição deitada, que é a posição que o Buda entra em parinirvana, porque não acredita que ele então morre, mas como um ser que atingiu um estado búdico, ele entra nesse processo de parinirvana e aí não tem mais nenhuma manifestação kármica. O que seria essa manifestação kármica? Essa manifestação kármica é o que no Ocidente nós entendemos por reencarnação, mas o budismo não acredita numa reencarnação. Ele acredita em manifestações kármicas, é diferente de uma reencarnação, porque a reencarnação é como se fosse então um espírito, e esse espírito vai reencarnar em outros corpos e outras vidas na sequência. Já a questão da manifestação kármica, como o budista, e eu estou falando pela escola Zen, né, que é a que eu conheço melhor, como ela não acredita em reencarnação, ela não acredita num espírito que vem em outros corpos e outras vidas mais para frente, a gente fala em manifestação kármica, que seja aquilo, como eu não tenho uma identidade ilusória, né, é falsa, aquilo que eu sou, o que eu faço agora, ela vai gerar karma, e essas ondas kármicas vão se manifestar mais tarde em outros seres. Então os seres seguintes seriam manifestações kármicas de seres anteriores, né? Mas não é bem uma ideia de reencarnação. No caso de um Buda, alguém que atingiu o estado búdico e ele morre, então no caso seria entrar em estado de parinirvana. Isso significa que ele cessou as
as manifestações kármicas. Logo, ele não vai mais gerar nenhum karma novo, nem positivo nem negativo, simplesmente não gera mais karma nenhum, porque ele entrou em estado de parinirvana, então não vai ter mais manifestação kármica a partir deste ser iluminado que morreu, aspas, né? Ou seja, entrou, segundo o budismo, nesse estado de parinirvana. Aqui é o meu fundo, então. Vocês podem ver, então, que tem um templo budista e não dá para gravar lá dentro. Então, só vou mostrar aqui, ele aqui por fora, e eu vou entrar lá para conhecer e qualquer coisa depois eu comento o que tem lá dentro para vocês saberem um pouco do que se passa dentro desse templo. Acabei de sair lá de dentro e até tirei o chinelo ali. Tem gente que entra com calçado, mas enfim, eu prefiro entrar pé descalço, né, para seguir uma certa tradição, e como eu venho lendo sobre o budismo e tudo mais, é o máximo de respeito possível, né, que tem que se ter não só ao budismo, mas a qualquer religião, seja lá cristã, islâmica, qualquer tipo de religião, o respeito tem que se ter, né? A comunhão entre os diferentes tipos de doutrinas. Mas assim, tirei o calçado, fui lá, olhei as imagens, verifiquei o que tinha. Tem uma música, tipo um mantra tocando assim, bem gostoso de ouvir, relaxante, traz uma paz. E o que tem lá dentro, né? Lá dentro tem várias imagens, então, de o que eu estava falando antes ali fora para vocês sobre o estado de parinirvana, que é um termo utilizado no Zen budismo, tibetano também. Na Terra Pura eles usam um termo em chinês, arahant, uma coisa parecida com isso, não sei pronunciar corretamente, que se diz que é quando algum Buda, algum ser humano atinge esse estado búdico, né? Atinge o que lá no Zen a gente chama de parinirvana. E ali dentro tem então as estátuas de monges budistas que atingiram esse estado. Então tem representações, né, em estátuas desses monges que, pelo budismo Terra Pura, e os outros budismos também vão colaborar com isso, né, que atingiram então esse estado búdico, digamos assim. Bem interessante, vale a pena entrar lá. E tem também uma parte de fazer pedidos a Buda. É claro que dependendo da corrente ali, não tem muito esse costume de fazer pedido, que é um pouco diferente da noção de religiões mais ocidentais, por exemplo, que é como se tivesse alguém ouvindo as nossas preces e vai atender as nossas preces. No budismo, e eu falo a partir da perspectiva Zen, que eu conheço um pouco mais, não existe esse ser lá fora para dar preces, oferecer bênção a quem pratica a religião. É você que deve fazer os seus atos e responder pelos seus atos, né? Então Buda não é alguém que está lá nos ouvindo, né? Buda seria um exemplo de um caminho de prática religiosa a se seguir para atingir a iluminação. Então a lógica de relação com o praticante da religião, com a figura que a religião coloca ali, é um pouco diferente da religião cristã, por exemplo, né? Mas mesmo assim, em alguns templos na Ásia, você vai ver muito comum as pessoas colocando pedidos à imagem de Buda, né? E aqui não é diferente. Tem ali uma parte, pode comprar na lojinha que tem, vela, incenso e o cartão também. E aí você pode oferecer 2 velas, 2 incensos, ligar eles lá, escrever o pedido no cartão e deixar pendurado lá, como uma forma de fazer algum tipo de pedido a Buda. Legal também a vista que tem por aqui, ó. Ele fica num lugar um pouquinho mais alto e lá ao fundo dá para ver, deixa eu ver, aqui assim, que fica a Ciudad del Este, Paraguai. Tem ali os shoppings que a gente vai fazer no outro passeio, a ponte que a gente vai atravessar, né?
Então bem interessante também, um lugar bem agradável, tem um pouco de natureza em volta, muito bonito aqui o espaço. A gente passou ali na lojinha então e pegamos cartão postal, é o kit, né? Mostra ali, amor. Tem um cartão postal, bem 2 na verdade, né? E 2 incensos e 2 velas. Vem junto ali num pacotinho, é um kit, tu paga agora em janeiro de 2025, tá pagando R$10. Aí você vai ali dentro do templo, escreve, lá tem caneta, tem isqueiro, você escreve o seu pedido no cartão, liga a vela ali, acende a vela, deixa no painel, pendura o cartão no painel ali e coloca o incenso no incensário, que é bem grande, marrom, que fica na frente do templo que eu tinha mostrado antes ali na filmagem. Nesse vídeo aqui eu falei bastante sobre algumas perspectivas do budismo a partir do que eu sei do Zen budismo da escola Sotoshu. Mas como a gente falou no início do vídeo, esse templo aqui é um templo terra pura. E o templo terra pura, ele tem como um principal Buda que eles usam nas suas meditações, nas suas práticas meditativas, né? Que é o Buda Amida ou Buda Amitabha, né? Aquela estátua grandona que a gente viu lá seria a representação dele, mas tem essa aqui também, atrás de mim. E Buda Amida, por que a Terra Pura acredita no Buda Amida, né? Porque o Buda Amida, ele fez votos de salvar, então, todos os seres. Assim como o budismo prega, né, como um todo, essa questão de trazer o menor sofrimento a todos os seres possíveis, né? Causar o menor sofrimento a todos os seres possíveis. E quando o Buda Amida, ele faz os votos de salvar todos os seres, ó, tem, agora eu consigo enquadrar eu e ele lá no fundo bem direitinho, ó. Então, assim, ele acaba criando o que o budismo terra pura chama de uma terra pura, por isso o nome budismo terra pura em português. E os praticantes dessa corrente do budismo acreditam que a sua prática meditativa conduzida pode levá-los a ter uma manifestação kármica no futuro, uma outra manifestação, né, após essa vida aqui, na Terra Pura de Buda. E se manifestando karmicamente na Terra Pura de Buda, seria mais fácil de atingir a iluminação. Então seria ali uma dos objetivos no Terra Pura, né? Você ter as suas práticas buscando a sua manifestação kármica num outro momento, nessa tal dessa Terra Pura do Buda Amida ou Buda Amitabha, né? E aí lá, como é uma terra pura de Buda, seria muito mais fácil de você, com as práticas nessa terra pura, atingir o Nirvana, atingir a iluminação. Então por isso que esse Buda é um Buda venerado, não seria o termo correto, mas que orienta a prática desses praticantes do budismo terra pura. Parei agora aqui para contemplar e pensar um pouquinho sobre né, o que a gente tem visto aqui. Acho que isso é muito importante também. Olha que lugar incrível, mais um passeio muito interessante aqui por Foz do Iguaçu. E pensando um pouco sobre a questão de conhecer, né? Sobre estar aberto a conhecer coisas novas, né? A gente não precisa acreditar nas mesmas coisas que os demais, mas a gente precisa realmente respeitar, né? Isso é independente de qual for a religião, a crença. Esse eu acho que é o nosso ponto principal, respeito, né? O respeito, ele vem, e o budismo fala muito sobre isso, né? Que é você respeitar o lugar do outro também. Então, trazer isso também para o nosso coração, quando a gente vai para um lugar novo, tá aberto a conhecer, a imergir nesse espaço, né?
Então isso é muito interessante. O espaço aqui é bem legal também, né? O Dani já mostrou bastante aqui do espaço como um todo, né? A gente vê bastante detalhes, né? Assim, tem que passar aí e com calma, olhando os detalhes, né? Acho que isso é muito importante, né? Pelo menos para mim isso é interessante. Eu acho válido ir com calma, observar detalhes, porque às vezes na pressa a gente acaba não vendo isso, né? A gente vê só o macro e não observa o micro, né? E muitas vezes no micro que a gente vê e tem uma experiência diferenciada. Então isso eu acho que gostaria de dizer para vocês, se um dia vocês vierem para cá, que vocês possam estar olhando para esses detalhes, possam estar buscando um pouquinho mais cada cantinho aqui, buscar uma sombra, sentar um pouco, observar o local, assim como o Dani está fazendo aqui, ó, sentadinho. Então, fazer isso mesmo, que você senta, você observa, você vai com calma, não tem que ter pressa, né? Acho que esse que é um passo importante. Então, não tenha pressa, aproveite o espaço, curta essa jornada, né? A nossa vida, a gente, né, como o budismo fala, a gente é impermanente, né? A gente sabe que um dia a gente vai partir, e aí o que a gente vai deixar, e o que a gente vai ter vivido até lá? Então, acho que é uma reflexão bem importante pra gente fazer, que a gente não sabe até quando que a gente tá aqui. Será que é até amanhã, até depois da manhã? Será que vai ser 50 anos, 100 anos? A gente não sabe. Então, nesse tempo, o que eu quero fazer? O que eu quero deixar para os demais? Que legado que eu quero deixar para os demais? Algumas reflexões aqui. Eu normalmente sou a pessoa das reflexões, mas eu acho que é interessante deixar algumas coisas para a gente também pensar nesse final de vídeo. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima. Família, viagens e memórias no coração. Dica extra de pós-crédito: venha de manhã bem cedo. A gente tá saindo, né? E aí no que eu tava fazendo as últimas imagens ali, chegou 2 grupos grandes de ônibus, então vem cedinho que tu vê tudo com menos pessoas possível para ter uma imersão, uma experiência melhor. E outra, quem quiser ter mais informações sobre o que tem no templo, tem um guia que tu pode pegar na lojinha onde pega o kit lá para fazer os pedidos, também tem esse guiazinho que tu pode estar adquirindo lá. Só não sei se é para comprar ou não, provavelmente sim, que ajuda a manter a comunidade budista, né, aqui de Foz do Iguaçu. Mas para quem não conhece e não quer só visitar e olhar as estátuas sem entender o que está olhando, é uma boa pedida.